Eu já sei de tudo que vocês vão falar, que a redação tem um ritmo muito corrido, que a gente vive uma vida muito acelerada, que a notícia ela tem que ser dada assim que a coisa acontece, porque a agilidade é tudo no jornalismo. Sim, mas eu pergunto, será que vale tudo com essa desculpa da pressa? Bom, o spoiler inicial é que eu acho que não, e eu acho que a gente tem um aspecto do jornalismo que a gente pode transformar e não dar tanto trabalho assim, mas pode fazer um efeito bastante grande. Para quem acompanha outros vídeos sobre comunicação e violência aqui nesse canal, já me ouviu falar que eu não concordo com reportagens que descrevem a violência. Uma reportagem dá espaço para contar, muitas vezes em muitos detalhes, como uma violência aconteceu. E nesse sentido, na pesquisa que eu realizei para minha dissertação de mestrado, que era analisando reportagens sobre esse assunto, eu vi que muitas vezes quem escreve a matéria deu mais espaço, dedicou mais tempo para descrever as violências que aconteceram e que vem aí dentro do boletim da ocorrência ou no relato da vítima, enfim, do que para dizer disque 100, denuncie no número tal, ou sinais para ter de alerta se uma criança está sendo violentada, enfim. Então, no caso da violência contra a criança, como que essa descrição aparece nas reportagens? No mapeamento que eu fiz algumas tabelas onde um dos aspectos era chamado de justificativa. Esse tópico surgiu porque ele apareceu em todas as reportagens sobre violência sexual contra as crianças que eu mapeei durante 2 meses nos 3 principais sites de notícias aqui do Brasil. E aí, fazendo essa análise, eu observei que esse tópico justificativa, ele surge na tentativa de responder um dos tópicos que a gente tem lá no nosso roteirinho de reportagem, no nosso... Alô? Opa, tudo? Tá, é isso aí. Falei que a redação é corrida, né? Pois é, isso aí. Agora um telefone tocou e vamos que vamos de novo. E aí eu identifiquei que isso aconteceu muito em função da gente conseguir preencher um dos nossos tópicos de reportagem completa. A gente muitas vezes não usa o bom senso e aí coloca um porquê numa situação onde não há porquês. A gente justifica aquilo que é injustificável. Então, quem é da área do jornalismo ou quem está estudando já ouviu falar do 3Q mais COP. Então, no P do COP é o porquê. Explico. Nesse mapeamento aparecem reportagens como, por exemplo, uma adolescente que foi estuprada quando estava voltando para casa de uma festa. Então isso aparece como fulana foi estuprada quando voltava sozinha para casa de uma festa em que havia um convite que dizia que a bebida era liberada e etc, etc. De alguma maneira está dizendo fulana foi estuprada porque voltava sozinha de uma festa onde havia bebida liberada. E as questões circunstanciais das violências não cabem a nós, jornalistas, julgar ou expor ou enfim. Ou, por exemplo, reportagens que traziam assim: a vítima foi encontrada no carro do agressor, sem a calcinha, com a roupa de tal jeito, ou a peça de roupa tal estava em tal lugar. Ou então a gente abre um parágrafo dizendo, segundo uma testemunha, a criança foi vista na situação tal e tal e tal. Eu nem gosto de descrever, porque eu acho que qualquer descrição, ela só tende a trazer coisas ruins para a nossa comunicação em relação a violências. E eu acho que a descrição das violências em reportagens, ela pode gerar 2 coisas principalmente. Uma delas é acabar gerando um gatilho, ou seja, gatilho, que é um termo da psicologia para reviver traumas, ou enfim, eu não sou dessa área, não posso aqui ficar dando palestra sobre isso, mas gerar alguma situação de reviver essa violência. Então, alguém que já vivenciou uma violência vai ler aquela reportagem, vai acompanhar aquela descrição e vai sofrer de novo aquilo que já sofreu quando foi violentado. Entende o que eu quero dizer? E o outro aspecto perigoso sobre a descrição nas reportagens é que para as pessoas que sofrem algum transtorno, para pedófilos ou agressores, a descrição numa reportagem pode se tornar, entre aspas, um prato cheio para elas, porque afinal tá descrevendo ali, assim como tu consome uma literatura de ficção, que é o teu gosto pessoal, alguém que sofre alguma perversão ou que tem algum transtorno em relação a isso, ou que é um assediador, vai ver nessa leitura uma oportunidade de se satisfazer. Ah, Marina, mas a gente não pode contar como as coisas aconteceram. Pode contar, mas com respeito, com limite. É isso. Só que como o bom senso é uma métrica muito individual e que
acaba abrindo para muita discussão. Vou dar o exemplo de como a comunicação trata o suicídio, por exemplo, que é um assunto que é um tabu não só na comunicação, mas na sociedade como um todo, mas que se convencionou no jornalismo que não se fala sobre suicídio na mídia, beleza? Há alguns anos a gente vem falando mais sobre isso, mas a gente usa a seguinte perspectiva: suicídio é de uma pessoa famosa, uma pessoa muito conhecida, é uma informação que é relevante para que as pessoas saibam? Sim. Então vamos divulgar, mas sem descrever como aconteceu, sem falar em técnica, sem divulgar cartas suicidas. Por que se faz isso? Por que se convencionou desse jeito? Se entende que ao divulgar suicídios a gente pode acabar estimulando outras pessoas que estão em situação vulnerável em relação a isso, possam acabar efetivando suicídio também, ou possam ali ver técnicas e assim se sentirem estimulados para cometerem alguma violência contra si mesmos. Vocês lembram de como foi todo aquele debate quando aconteceu a divulgação daquele episódio do 13 Reasons Why, onde a menina aparecia fazendo suicídio e tudo mais? Pois é, a mesma polêmica eu levanto. A gente está narrando, descrevendo, explicando, ensinando como fazer. E isso pode ser super violento para pessoas que já sofreram situações assim, ou também para quem tem algum tipo de perversão e tá precisando só da cereja do bolo para praticar alguma coisa. Gato, Noemi, tá bem? Tá alto, né, filho? E embora as questões raciais não sejam a minha área específica de pesquisa, eu como jornalista não posso deixar de falar que eu também critico demais e acho demais desnecessário que se descreva insultos racistas em reportagens. Fulano causa polêmica ao chamar ciclano de X coisa. Beltrano é suspeito de racismo porque chamou o outro fulano de tal coisa. A gente tá descrevendo essa violência e assim a gente tá abrindo para uma flexibilização, ou seja lá como que eu vou chamar aqui, dessa violência que a pessoa sofreu. Racismo é um crime e a gente, ao descrever esse xingamento, ao listar ele nas reportagens, a gente está abrindo o precedente para que alguém julgue e diga assim: ah, mas eu chamo meu amigo assim e ele não se importa. O problema é do teu amigo e tu não tem um pingo de educação se chama ele desse jeito, que por outra pessoa foi considerado racista. Então, descrever esses xingamentos, listar como manuais, descrever violência, não soma em nada na tua reportagem. Dedica um espaço para falar o que configura aquele crime, como denunciar a violência, quais sinais podem ser observados de que uma criança está sofrendo violência, que uma mulher está sendo violentada, enfim. Usa esse espaço para uma coisa que vai acrescentar para quem está lendo. Se quer ver violência, vai ver um filme, vai ver alguma coisa desse gênero. Mas não é na reportagem jornalística que isso tem que ser feito. E azar de quem não gostou. Foda-se.